pessoal, tudo bem? Venho aqui apresentar para vocês um assunto muito legal sobre locução verbal e gostaria de compartilhar esse conhecimento com vocês. Mas o que é, locução verbal? Bom, a locução verbal é quando você tem um ou mais verbos na composição da frase. Então, é quando você tem mais de um verbo na frase, tá ok? E esses verbos, eles podem estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E para você saber, eu vou dar alguns conceitos sobre o que é estar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Bom, ele vai estar no infinitivo quando ele terminar em ar, é ou ir. Ele vai estar no gerúndio quando ainda estiver em processo da ação. Por exemplo, quando estiver ainda ocorrendo a ação. E ele vai estar no particípio quando tiver concluída a ação, quando estiver finalizado, concluída a ação. E aqui nós temos mais duas dicas para vocês, dois conceitos para vocês também sobre a locução verbal. Na locução verbal, o último verbo é o verbo principal e o verbo anterior e verbo auxiliar. E esse verbo principal é que vai estar em infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos ver então uma frase sobre a locução verbal. A primeira frase é a seguinte: o pedreiro veio resolver o problema. Na frase nós temos aí dois verbos, veio e resolver. O último verbo, o verbo resolver, então, é o verbo principal. Ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Termina em ar, é ou ir? Termina em er, Então, ele está no infinitivo. Mais uma frase para você descobrir se está no infinitivo, gerúndio ou particípio. A segunda frase é: os atletas estão ganhando massa muscular. Então, na frase, os atletas estão ganhando massa muscular, está é um verbo e ganhar é um verbo, O último verbo é ganhando. Ele está em processo ou está em conclusão? Ele está em processo, então ele está na forma de gerúndio, tá ok? Quando está em processo, é gerúndio. Vamos para mais uma frase para vocês descobrirem se é infinitivo, particípio ou gerúndio. A frase é: o aluno foi recebido com carinho. Foi é o verbo recebido também. O último verbo é o verbo principal, o verbo receber, recebido. Está em processo ou está em conclusão? Está em conclusão. Então, é verbo principal na forma de particípio, E o verbo ir é o verbo auxiliar. Então, essas foram as dicas, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.